o Tribunal. Como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária. Felipe Recondo e Luiz Weber. Este é um trabalho de análise literária. Não se trata de um audiobook e nem substitui a leitura da obra no seu todo. Não reproduz também as opiniões dos autores e pode ainda conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Felipe Recondo é jornalista. Já trabalhou na Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. É especializado em formações jurídicas e legislativas e dirige um site com essa finalidade, tendo também livros sobre essa temática. Luiz Weber é jornalista, advogado e especialista em direito constitucional, além de mestre em ciência política. É diretor de jornalismo do SBT na sucursal em Brasília. Também foi diretor da Época e trabalhou no Estado de São Paulo em jornais destacadamente progressistas, diga-se de passagem. E tanto por isso, é possível verificar uma tendência esquerdizante ou tentativa de jogar no time que está ganhando em muitas narrativas que eles endossam neste livro. O próprio título já dá margem do viés que eles adotaram para escrever essa obra ao sugerir que o Supremo Tribunal Federal houvera se unido para enfrentar uma ameaça autoritária que teria vindo do governo Bolsonaro. É óbvio que essa alegação é um clichê político para sinalizar o time que estão jogando, já que no ano em que escreveram o livro, 2023, o país estava numa escalada autoritária e ditatorial do STF contra o ex-presidente, e qualquer um que o apoie. E nesse ambiente, é óbvio, é um verdadeiro campo minado. E quaisquer jornalista que pisar fora da área permitida e avançar nas críticas ao Supremo Tribunal será alvejado pelos morteiros e mísseis da Suprema Corte. E conforme se vê, o ministro Careca, que age como um predador, é extremamente territorialista e vingativo. E nem Felipe ou Weber se arriscariam a se posicionar contra a ditadura de toga preta. Assim, analise e comento esse livro com essa consciência e recomendo aos amigos leitores a não apegar-se às armadilhas retóricas que os autores espalharam pelo caminho. Eles também têm medo de sofrer represálias, por isso jogam na equipe que demonstra ser o mais forte. Mas se serve de consolo, aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a perder por amor de mim, diz o Evangelho, salvá-la-á. Nessa situação, convém amarmos a verdade e nos colocarmos ao lado da justiça e do correto, custe o que custar. Pois horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz também o Evangelho. Nós tememos mais ser pesado na balança de Deus e achados falhos do que ser julgado e condenado por um tribunal humano corrupto e endemoniado. Mas seja como for, os autores se debruçaram sobre episódios ocorrentes no final de 2018, até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro na ocasião. Eles costuram os eventos dos bastidores do Poder Judiciário a partir da interação dos ministros com os demais poderes, o Congresso e as Forças Armadas principalmente. E a meu ver, no entanto, essa é a história também da decadência de uma instituição outrora respeitada no Brasil, mas que reduziu sua capacidade à medida que aumentou sua atuação mais política do que propriamente jurídica. Hoje é quase hegemônico que o brasileiro médio sente repulsa ao Supremo Tribunal e pensa as piores coisas acerca dos seus ministros, os 11 togados mais detestados da história dessa instituição. Logo na apresentação do livro, é contado que após as eleições de 2022, que deu vitória a Luiz Inácio, corrupto da Silva, Bolsonaro chamou alguns ministros do Supremo para uma reunião no Palácio Residencial. Os 4 ministros convidados consultaram a então presidente do Supremo, Rosa Weber, e essa consultou os demais ministros. Como se havia de ser, o líder verdadeiro do Supremo Tribunal foi quem decidiu o que os demais iriam fazer. O senhor Careca de Moraes, o Supremo Ditador. No final, a contraproposta foi que, se tivessem de ir, que iriam todos os 11 ministros, mas que antes o presidente teria de admitir publicamente a derrota na eleição presidencial. E tendo ocorrido assim, a reunião transcorreu de forma relativamente bem.
Mas nisso tudo se desvela como foi montada posteriormente uma narrativa para incriminar Jair Bolsonaro, acusando-o de pretender ou orquestrar um golpe de Estado, pois na ocasião o próprio ministro Fachin expressou aos seus colegas de toga: o presidente havia satisfatoriamente reconhecido a derrota nas urnas, se posicionado contra os bloqueios que os caminhoneiros faziam nas estradas e autorizado o início da transição do governo. Sendo assim, houve um reconhecimento dos ministros de que a ordem constitucional seguia a normalidade, até que viram, no 8 de janeiro, uma oportunidade de mudar o discurso para relacionar o vandalismo dos indignados a um suposto grande esquema de golpe. E os próprios autores dançam esse samba cantado pelos 11 ministros, pois quem sai pro baile da Suprema Corte tem que requebrar no ritmo deles se não quiser perder as pernas. E então, Luiz e Recondo escrevem que o então presidente tinha uma agenda autoritária e um projeto de destruição institucional da corte. Eles chegam a dizer que o Supremo apenas reagiu aos ataques, até pessoais, que o presidente fizera contra a instituição. E, inclusive, Bolsonaro teria editado normas inconstitucionais que afetavam a corte e que precisavam ser confrontadas pelos super-heróis de toga. Isso nos mostra até onde pode ir o fanatismo ideológico dos autores, ou a covardia e subserviência dos capachos esquerdopatas. E se você acha que não é assim, observe que Recondo e Weber não se encabulam de repetir todos os jargões viciados que os militantes esquerdistas defecam desde que Jair Bolsonaro assumiu o mandato. Maquinário do ódio digital, negacionista, tropa golpista. E para coroar, atribuem a salvação da democracia ao papel dos ministros do STF, dizendo que os superministros foram a resistência e formaram uma inédita unidade do tribunal. Sinceramente, é tanta bajulação forçada ou apaixonada, sei lá, que não duvido que os autores estivessem tendo múltiplos orgasmos ao escrever essas declarações de amor ao STF. Será que eles têm um preferido? Será que chegam a sonhar com algum deles? O cabeça de ovo Goro deve despertar alguma fantasia nele, será que não? Em seguida vem o relato, não menos apaixonado, de que às 21h03 do fatídico 8 de janeiro de 2023, a senhora Rosa Weber percorreu o plenário do Supremo Tribunal Federal, contemplando vidraças e poltronas depredadas. Como quem está a falar de uma heroína das revistas em quadrinhos, Recondo e Weber descrevem desde os sapatos molhados da ministra até o lenço que ela trazia em volta do seu pescoço. E com palavras bajuladoras enfeitam a cena dizendo que a senhora ministra manteve o corpo aprumado ante a sua poltrona destruída, e com a bravura de uma super-heroína da Marvel, ela teria dito ao seu assessor: "Eu vou reconstruir tudo." Poderia ser um trecho de filme de Hollywood, mas o nível da atriz deixa muito a desejar. E segundo Luiz e Felipe Recondo, depois de mandar seu vassalo tirar fotos dela no meio das coisas quebradas, ela chorou. Mas, porém, essa era apenas uma peça do teatro mal feito. O enredo completo viria depois, quando jornalistas militantes da esquerda caviar, como Felipe e Recondo e Luiz Weber, usariam toda a criatividade circense para fantasiar uma fábula digna de um seriado de quinta categoria padrão Netflix. E tal foi assim que os autores não economizaram na mentira e defecam a mesma diarreia verbal que tanto a grande mídia despejou sobre a opinião pública desde os ocorridos, de que durante os 4 anos de governo Bolsonaro ele atacou covardemente o STF. Isso para justificar a falácia jornalística de que Bolsonaro já arquitetava um golpe desde o primeiro ano do seu mandato. E no seu conto mitológico, os autores tiram de seu chapéu de alumínio os truques verbais emotivos para manipular o leitor, narrando cenas do 8 de janeiro como se estivesse acontecendo uma cena de guerra, com mísseis voando e atingindo os bravos soldados do STF que resistiam como heróis da pátria ao exército golpista de Bolsonaro. 01, que merda! Perdemos o SED! Só tá nós combatendo, véi! Esse é um trecho da
meia dúzia de guardas falando ao rádio fingindo que estavam lutando contra a derrubada da democracia no dia 8 de janeiro. Mas como não somos cegos, todos vimos as imagens reais do 8/1 e claramente as tropas e guardas da segurança foram parte removidas, parte ordenadas a facilitar a entrada dos manifestantes e outra parte até tirando selfie, compartilhando água mineral com os manifestantes. E muitas dessas imagens foram posteriormente apagadas ou negadas pelo então ministro da Justiça, Flávio Dino, agora também ministro do STF, premiado com o cargo por seu excelente desempenho em atuar como vilão do país. A tropa de defesa do STF resistia sem apoio depois que a tênue linha da Polícia Militar do Distrito Federal deixou de funcionar como barreira aos golpistas. Segue também essa descrição que poderia servir de currículo para emprego em Hollywood como roteirista de filme de ficção. Preparados para o combate, havia golpistas munidos de lenços com vinagre para neutralizar o efeito do gás lacrimogênio e caixas de leite Tetra Pak para atenuar a ação do gás pimenta. Bolinhas de gude eram disparadas contra os seguranças. Os autores descrevem essas cenas como quem está contando um trecho da batalha das Termópilas dos 300 espartanos contra os milhares de persas. Só que na mente deles, os malvados persas são os bolsonaristas atiradores de bolas de gude e os heróicos espartanos são os cerca de 60 servidores da guarda do Tribunal Federal. E essa ladainha segue por pelo menos mais 10 páginas. Se o objetivo fosse escrever uma novela da Rede Globo, os autores teriam passado no teste, pois o talento para a dramaturgia sobressaía a cada parágrafo de sua metáfora jornalística. Entre os presos, contam eles ao narrar a parte em que a polícia começa a retomar o controle do lugar, havia 3 vigilantes terceirizados do próprio Supremo. Um deles tinha deixado o plantão às 7 da manhã daquele domingo. A rigorosa fiscalização da vida pregressa e os testes psicotécnicos pelos quais passaram não foram capazes de detectar o bolsonarismo e o golpismo camuflados em camadas profundas. Esse é o nível da piada, acredite se quiser. Se não seguirem a carreira de roteirista de ficção, Recondo e Weber podem se lançar no stand-up comedy, contando falácias para as pessoas rirem, pois até aqui é o que sobra nas coisas que eles escrevem. Bolsonaro era o presidente da República que, desde a promulgação da Constituição de 1988, com mais violência atacara o Supremo e os seus ministros. E assim, esse é o tom que os autores dão a tudo o que se refere a Bolsonaro, na mesma medida e proporção que puxa o saco dos ministros e ejacula precocemente só de citar o nome de alguns deles, ao que parece. E se te parece exagero, olha isso, o que dizem. Toffoli é um produto com denominação de origem. Ilustra à perfeição o sistema político de Brasília. Tem boa conversa e talento para aglutinar deputados, senadores, ministros, advogados. Eu até começo a pensar que os autores dormem com a foto dos ministros do Supremo debaixo do travesseiro, para ver se tem a sorte de sonhar com eles. Mas dentre as muitas divagações de Recondo e Weber, algumas revelações aclaram muitas coisas que na época não tínhamos, aliás, como saber. Uma delas é de que em 2018, tentando acalmar os ânimos dos colegas ministros, que temiam e não queriam que Bolsonaro vencesse as eleições, Luiz Roberto Barroso os acalmou, dizendo que Bolsonaro não poria em risco as instituições simplesmente porque os militares iriam contê-lo. Desde o início de 2018, Toffoli já se reunia frequentemente com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, do governo Temer. Ao que se vê, Toffoli tinha aproximações com os militares, então deveria saber o que estava dizendo. Ou será que já tinha combinado o que os militares fariam ou como atuariam dali para frente? O que fica evidente, e isso nem os autores conseguem negar, é que os magistrados de Brasília tinham se tornado protagonistas da política cotidiana. E dentre os mais atuantes desse protagonismo, Felipe e Luiz Weber exaltam a figura do cabeça de ovo de toga preta e diz que o homem sem cabelo foi o mais efetivo instrumento de contenção da marcha autocrata de Bolsonaro, desde que foi nomeado como relator do inquérito das fake news. E falando assim, fica até parecendo algo sério e dentro das 4 linhas da Constituição. Mas não é. Esse inquérito e o próprio processo de nomeação do relator é repleto de desvios jurídicos e peças montadas com objetivos persecutórios.
Toda a base dele é ilegal e por isso foi apelidada até por outro ministro de inquérito do fim do mundo. Dentre as muitas ilegalidades está o fato de que a própria vítima é quem atuou como juiz, acusador e investigador. E que inicialmente não teve o aval nem da Procuradoria-Geral da República, que não viu indícios de crimes nas condutas dos acusados, mas apenas a emissão de opiniões legalmente garantidas pela Lei da Liberdade de Expressão. Mas, para não estender demais, deixo a indicação do livro que trata especificamente desse inquérito. Inquérito do Fim do Mundo, Apagar das Luzes do Direito Brasileiro, organizada pela senhora Cláudia Piovesan. E no mesmo lastro indico também as obras Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil e Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça, ambos também organizados por ela. E o que mais é evidenciado em quaisquer dos 3 livros é exatamente o que Recondo e Weber celebram aqui como algo bom para o país. O fato de um tribunal de ministros com atribuições jurídicas virarem atores políticos, metendo-se nas decisões e dia a dia do Legislativo e do Executivo de Brasília, como se esses 2 outros poderes constitucionais fossem subordinados ao STF. O Supremo não estava mais só na pretensão de moderar os conflitos políticos, contam os autores achando tudo isso muito lindo. Se preciso fosse, julgariam reduzir as tensões políticas também fora do tribunal, embora não fosse o mais recomendado do ponto de vista técnico. Em palavras fora do juridiquês, isso quer dizer que o STF estava se posicionando como um poder político, mesmo sem terem sido eleitos representativamente pelo povo, como os membros do Legislativo e do Executivo são. Isso é um puxar de tapete no povo brasileiro que elegeu senadores e deputados e também o presidente da República para ver seus anseios serem instituídos. E agora, uma terceira força, o jurídico, vem e toma a frente das decisões políticas do país. E ainda chama a si mesmo de poder moderador ou de editores dos rumos do país, como um deles chegou a declarar. Todavia, o que está escancarado é que o Supremo Tribunal fez de si mesmo o árbitro e porta-voz da moralidade do país. E vê o seu papel como condutor dos destinos da nação, a mão invisível que puxa o gado no cabestro. E não bastasse todas essas manobras, Toffoli também consolidou sua aproximação política com os militares, colocando um militar da mais alta patente para compor seu gabinete de assessores. O general de exército exerceria a função de assessor especial no Supremo. O nome, é claro, teria vindo da indicação de seu Alexandre de Moraes. O general era amigo de Moraes desde a época em que havia presidido a Autoridade Pública Olímpica em 2016. Mas se juntarmos as peças, ver-se-á que o jogo de articulação não se dá ao acaso. Tudo tem um fio de meada que atende a algum esquema e interesse. O então general, consagrado como assessor do ministro Toffoli, na ocasião, presidente do STF, além de amigo de Moraes, tinha relações estreitas com vários generais, de quem foi professor que cercavam Bolsonaro. Ou seja, o assessor do ministro tinha livre trânsito e poderia saber de antemão os bastidores do entorno do presidente da República, através do contato dele com a cúpula de confiança de Bolsonaro, formada por generais amigos e ex-alunos do general assessor do ministro Toffoli. E no fim das contas, o Supremo crescia como uma serpente oportunista. Articulava-se para dominar a burocracia estatal e ter influência e capital político entre os ministérios do governo, entre as missões diplomáticas e entre os militares. Queria se posicionar como dono do poder, era isso. E nessa mesma tratativa, foi que o decano Celso de Mello quis trazer um ex-oficial da Força Aérea e ex-instrutor do BOPE, e então servidor do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, para que ele atuasse no STF em Brasília. Mas são tantas meias-verdades e velhas mentiras, para citar a obra de Anatoly Golitsyn, que é difícil até listar todas elas. Os autores aqui prestam um serviço de vassalagem tão grande e descarado ao STF, que desconfio que no período que escreveram esse livro não se usou mais o serviço de limpeza e faxina no Supremo Tribunal. Eram os próprios Felipe Recondo e Luiz Weber quem limpava e encerava o chão sujo da sala dos ministros. Vou preferir chamá-los de Vassoura Recondo e Luiz Rodo, pois não param de ficar escondendo o lixo ideológico dos Supremos Ministros. Eles têm a coragem até de dizer que
Bolsonaro estava sempre atacando o judiciário e ameaçando romper a democracia. E o lindo e puro STF estava sempre ali tentando reconciliar. Até mesmo a decisão do ministro Marco Aurélio, em dezembro de 2018, de pôr em liberdade todos os presos sem sentença transitada em julgado, que beneficiou diretamente Lula, até isso os autores remediam, defendendo que nada tinha de ataque ou retaliação ao governo eleito, mas era apenas um capricho jurídico isolado do STF. Segundo os autores, a decisão judicial em nada afetava o governo ou o prejudicava, mas Bolsonaro tomou aquilo como pessoal e iniciou dali um projeto de vingança e perseguição ao STF. Ah, sim, é claro. É todo mundo tão bonzinho e bem intencionado. Apenas o Bolsonaro é malvadão. Um opressor, perseguidor e muito mal mesmo. Felipe e Luiz ainda descrevem algo muito significativo, embora eles o façam sob aplausos, considerando uma jogada de mestre no xadrez entre STF e Bolsonaro. No caso, era o ano de 2020 e Moraes tinha dado curso à ferrenha perseguição a Bolsonaro e à sua família. Em maio daquele ano já tinha sido determinado 27 mandatos de busca e apreensão, inclusive contra Luciano Hang e Alan dos Santos, fundador do portal Terça Livre. Bolsonaro visitou então o ministro Dias Toffoli, pois tinha sido ele quem, com uma canetada, havia instaurado o assim chamado inquérito das fake news, que se juntou ao do gabinete do ódio e mais tarde se incrementaria, na verdade, ao inquérito dos atos antidemocráticos e viraria essa hidra jurídica de muitas cabeças. O presidente desabafou a Toffoli dizendo: "Estou preocupado com os meninos", se referindo a seus filhos, que também eram alvo das buscas e apreensões da PF de estimação de Alexandre de Moraes. No que descrevem os autores, naquele instante Toffoli sentiu que Bolsonaro estava com medo e que essa era a moeda que poderiam usar para lidar com ele, deixá-lo sempre acuado, com medo de medidas jurídicas contra sua família. E então, Toffoli ligou para o ministro Moraes e delegou a ele o comando do inquérito que aterrorizava a família e apoiadores de Bolsonaro. "Alexandre, é o amigo quem está pedindo", disse Toffoli em novo telefonema, visto que a primeira tentativa não obteve concordância de Moraes. "Tudo bem", respondeu dessa vez o careca, "mas vou tocar do meu jeito." E assim foi criada a arma que conteria Bolsonaro, escrevem regozijando-se os autores, mas que querem dizer é que a arma para destruir e não para conter Bolsonaro. É disso que se trata. Vale lembrar aqui que esses mesmos ministros, endeusados pelos autores, são os que receberam cachês exorbitantes para ministrar palestras, algumas em ambientes petistas e alguns outros aparentes atos suspeitos de favorecimento político nos julgamentos da Suprema Corte e por aí. Ninguém nessa trama está isento de erros e culpas. Só na cabeça lavada de Recondo e Weber é que o Tribunal Federal é composto de semideuses do Olimpo. Basta observar quantos investigados ou sentenciados pela Lava Jato foram beneficiados por intermédio de manobras jurídicas do STF. Tudo isso teria sido por acaso? Meros fatos da normalidade jurídica. E nos casos em que um juiz proferiu sentença condenatória e tempos depois revisou sua própria decisão e se contradisse apenas para livrar da condenação determinado político, isso também foi só coincidência? E esses casos aqui também não contam? A interpretação forçada do regimento interno do STF para poder validar a abertura de inquérito para perseguir críticos da Suprema Corte, ou ainda a violação do sistema de sorteio e designação arbitrária de Moraes como relator, e o fato de o STF ser vítima, investigador e juiz ao mesmo tempo, ou ter ignorado o protocolo jurídico que manda arquivar processos que a PGR tenha assim se posicionado de que não houve ilegalidade nas condutas do réu. Tudo isso ainda qualifica os ministros como heróis da democracia? Mais tarde, o próprio ministro ditador careca revelaria sua posição. Os ministros achavam Bolsonaro burro. E eu também. Mas nunca o subestimei. Passei 2 anos brigando sozinho com Bolsonaro. Foi o que revelou ele, de acordo com Weber e Recondo. Os ministros também vai defecar. Os autores acompanhavam com atenção e sólida unidade de pensamento
Um movimento populista de direita que se espalhou pelo mundo com suas estratégias de esfacelamento das instituições. E não é de admirar que tamanha infecção mental tenha alguma raiz na diarreia esquerdista que os jornalistas produzem. Os autores revelam nesse sentido que Rosa Weber consumia o livro Os Engenheiros do Caos, do esquerdista Giuliano D'Ampoli, que também foi lido por Moraes. Já Gilmar Mendes se debruçava sobre a obra Defesa do Estado Constitucional Democrático em Tempos de Populismo, do progressista Andreas Vaubourg. E, para piorar ainda mais, o ditador-chefe do Supremo ainda se dispôs a ler A Máquina do Ódio, de ninguém mais, ninguém menos do que a ultrapetista Patrícia Campos de Mello. Eca! Quanto mau gosto literário, né? E o resultado de se consumir tanta coisa estragada não poderia ser outro. O intestino dos ministros estava apodrecido, infectado com bactérias marxistas da pior espécie. E prova disso foi que logo após Moraes declarar, vangloriando-se, de que o Supremo estava unido contra Bolsonaro, ele estabeleceu um grupo de delegados da PF que respondia diretamente a ele, de modo que não precisava depender de pareceres da PGR como manda a legislação. Ele simplesmente dava uma ordem por telefonema e a Gestapo do STF obedeceria sem questionar as normas legais ou constitucionalidade das ações. O Vale Tudo do Direito foi instituído, mas apenas contra os bolsonaristas, é claro. E naqueles dias, Cabeça de Ovo, com sua PF de estimação, emplacou a narrativa de que Carlos Bolsonaro era o articulador do esquema das fake news. Curioso e depravado é que o mesmo ministro que proferiu a sentença proibindo Bolsonaro de nomear Alexandre Ramagem como diretor-geral da PF, alegando interferência do governo na Polícia Federal, esse mesmo hipócrita cooptou para si vários delegados da mesma PF, que atuariam como seus vassalos diretos. Ai, ai, pelo jeito, pau que bate em Chico, não bate em Francisco lá no STF. E era esses desmandos e inconstitucionalidades que o povo, o brasileiro comum, se queixava e criticava o STF. Mas seus ministros, envaidecidos e mimados demais para ouvir críticas, preferiam proibir as críticas e perseguir e acusar de gabinete de ódio quem publicasse nas redes sociais as verdades que eles não queriam ouvir, que está mais do que óbvia de que são eles parciais, tendenciosos à esquerda, corporativistas nos defeitos uns dos outros e, especialmente, não atuam nas regras da Constituição. Basta ver o abismo de distância entre o que os magistrados pensam e o que a população deseja para si e para o país. Os Supremos Ministros querem tudo que o povo brasileiro não quer. Regalia para bandidos, assassinato de bebês no ventre da mãe, liberação das drogas, impunidade para político corrupto. Todas essas pautas, os ministros votam pelo cabestro da ONU, seguindo a tendência globalista, enquanto a sociedade pensa exatamente o oposto. Assim não há como as pessoas gostar ou aprovar essas caricaturas de juízes. E quando pessoas indignadas fazem críticas nas redes sociais, não é porque são uma milícia bolsonarista de ódio, mas são cidadãos que amam o bem e não gostam de ver o país nessa lama e podridão política, jurídica e moral que os heróis magistrados se esforçam para jogar nosso país. Rosa Weber, por exemplo, derrubou a MP que dava liberdade de expressão nas redes sociais aos brasileiros. Carmen Lúcia, no mesmo timbre, declarou que liberdade não significa direito de ser criminoso. E por aí vai, as diversas manifestações esquerdozoides e míopes desses togados. Ai, ai, eu só pergunto se liberdade não dá o direito de ser criminoso? Por que então o 9 Dedos está solto, se ele cometeu vários crimes quando estava livre? Por que André do Rap, sintonia final do PCC, foi liberado pela porta da frente da justiça? Por que a Japa, que movimenta a contabilidade da facção, foi libertada? E ainda sob a desculpa da justiça de que ela tem endereço fixo e tem um filho menor de idade que precisa dela. Ah, tá. Os presos do 8 de janeiro também têm filhos e residência fixa. Isso é ou não é perseguição seletiva e viés autoritário? Isso é ou não é ilegalidade jurídica? Independente do que Recondo e Weber
despistam aqui. Eles jogam flores no túmulo dos brasileiros, cultivando o mal porque também são do maligno. E as trevas se unem com trevas, né? Tudo natural nesse sentido. E eles, Recondo e Weber, descrevem então uma sessão urgente no plenário do tribunal em que Fuchs lê uma nota em nome da instituição. Nessa ele diz que a crítica institucional não se confunde com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal e de seus membros, etc, etc. Mas nada podia estar mais distante da realidade, pois é a própria instituição quem descredibiliza a si mesma quando promove e defende tudo que é oposto ao que o cidadão trabalhador comum acredita e pensa sobre família, sobre filhos, liberdade. Por exemplo, o que o brasileiro pensa das drogas, do assassinato de bebês no útero, do tratamento que é dado a bandidos e outros temas, não é exatamente o contrário do que os ilustríssimos togados acham e de como votam nessas questões? Daí, não tem como o povo apoiar ou gostar de uma trupe de seres que impõe sua vontade contra as do povo. Se os juízes endeusados acham que o povo é antidemocrático quando fazem críticas a eles, pois saiba que os magistrados é que estão sendo antinaturais, o que é muito, muito pior. E agem contra as leis da própria natureza, querendo forçar as pessoas a ver o céu azul e chamar de verde a sua cor. Ou olhar o errado e dizer que é certo, pois a grama é verde, saiba disso, e a alma de vocês é escura. Essa é a verdade, independente das notinhas que sejam divulgadas na mídia, vendida ao comunismo, ou quantos Recondos ou Webers escrevem livros tentando lavar nosso cérebro, dizendo que os vilões, no fundo, são heróis. Tá bom. Em seguida, os autores elaboram um capítulo de cerca de 30 páginas comentando do negacionismo do governo federal no tratamento dispensado à gestão da moléstia chinesa lá no ano de 2021. E a sequência de acusações seguem a enfadonha linha de discussões que a grande mídia já repercutiu, verbalizando que o governo era negacionista, genocida e blá 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 blá. E que o STF, então, se uniu mais uma vez para salvar o país. No esforço que os autores nomeiam de jurisprudência de guerra contra Bolsonaro. E apesar de ridículo o nome, pior ainda foi eles descrever o cenário como uma guerra infinita, onde os ministros faziam a vez de Capitão América, de Thor, Homem de Ferro ou Hulk, combatendo o terrível Thanos Bolsonaro para impedir a extinção dos brasileiros durante a pandemia. Como eu disse, os autores deveriam escrever ficção científica. Eles têm talento para inventar histórias e, a julgar pelo que vemos, há muitos nas redações de jornais, na TV Globo, nas universidades e no meio artístico que dariam audiência a um filme criativo assim, principalmente se estrelado na Globoplay e financiado com a Lei Rouanet. Pois esses são os imbecis coletivos consumidores de mentiras e, como já estão acostumados a ingerir fezes ideológicas de seus professores ou influencers de YouTube, que imitam foca por aí, irão degustar com muito prazer e satisfação mais algumas quilogramas de coisa inútil. E falando em coisa inútil, Weber e Recondo capitulam acerca da constante ameaça de risco à vida que as supremas divindades correm. E para provar essa tese, eles elencam alguns casos. Houve um, por exemplo, que os seguranças detectaram algo suspeito no embrulho endereçado a um dos ministros. Eles examinaram com cuidado pelo detector de raio-x e lhes pareceu um objeto muito suspeito. Ao abrir o artefato, olha só, se tratava de um bicho de pelúcia, contendo dentro fezes de animal. E embora não tenha pelo visto nenhum caso de fato alarmante, além de memes e pegadinhas, os autores ressaltam a importância da segurança dos excelentíssimos ministros e alertam que durante o governo Bolsonaro essa segurança precisou até ser redobrada, pois o Thanos brasileiro estava aliciando um exército armado com memes e piadas, dispostos a atacar a vaidade dos ministros, postando no Twitter ou Instagram sátiras e caricaturas dessas santidades de Brasília. Mas curioso que o verdadeiro ataque ameaça a vida de alguém foi o que recebeu o, na época, candidato à presidência, Jair Bolsonaro, quando foi esfaqueado pelo esquerdista Adélio.
A coisa toda foi minimizada e tão logo acabou o mandato de Bolsonaro, retirou-se a segurança especial dele e passou-se a falar em possível soltura do criminoso Adélio. Ao mesmo tempo que os super-heróis de toga reforçavam a própria segurança deles, designando Fux como orquestrador do aparato de segurança no tribunal, que logo contratou um ex-instrutor do BOP da Força Aérea para elaborar e implantar um conjunto de ações coordenadas na defesa do STF. A ameaça virtual dos memes e carochinhas, pelo visto, era mais letal do que a tentativa concreta de assassinar um candidato à presidência. Formou-se no tribunal, então, um núcleo de inteligência com um perito da PF, mestre em cibersegurança, mineração de dados e análise de comportamentos suspeitos, além de um profissional formado na Europa em operações de inteligência e contra-inteligência. Conta-nos isso também os autores achando tudo lindo e normal. E apesar de, é claro, defenderem essa tese, na prática, pouco serviu de ameaças ou riscos concretos, ou melhor, pouco se viu de ameaças ou riscos concretos contra a vida dos ministros. O problema é que, quando se fantasia ou se interpreta um personagem por tempo demais, acaba se aderindo à ficção, como se fosse ela a realidade, e passa-se a sentir o medo real e a acreditar que as ameaças imaginárias elas sejam verdadeiras. É um nível de psicose que só a psiquiatria pode tratar, fica a dica. São tão bobos e infantis as narrativas que a imprensa ou os próprios Recondo e Weber fazem, que a impressão que se tem é de que tudo passa a ser uma descrição de um filme, tipo assim, Vingadores da Marvel, ou quem sabe a Guerra de Troia, ou a Guerra nas Estrelas, ou algo nesse nível. Vede que um episódio é contado em que, na ocasião, o presidente do STF, Fux, tinha um compromisso público numa cidade do interior. A tal inteligência e contra-inteligência cibernética do tribunal detectou que, naquela cidade, havia empresários apoiadores de Bolsonaro. E devido às constantes críticas nas redes sociais contra os ministros, foi feita a ilação de que tais empresários poderiam financiar um ou mais desses fabricantes de memes na internet para dar cabo da vida do ministro. E assim foi então recomendado que se cancelasse a agenda. Ora, foi feita uma ameaça direta e concreta? Não. Esses empresários bolsonaristas tinham passagem ou algo que os incriminasse? Também não. As pessoas que fizeram memes tinham CPF e endereço e como serem rastreadas? Sim, tinham. Então, por que não foram detidas e a ameaça neutralizada? A resposta é simples, amigo leitor. É porque não havia ameaça alguma. Eram pura interpretação a partir de sátiras feitas no Twitter. O enorme aparato de segurança e de gasto do dinheiro público se justificava apenas em uma equipe especializada em fiscalizar memes na internet. Ai. A grande questão é que alguns dos ministros sofrem de complexo de deuses e ficam horrorizados se alguém na rua os reconhece e, ao invés de se curvar e saudá-los com devoção, prefere xingá-los. Eles não entendem como um simples mortal não ajoelhou-se para beijar os pés dessas divindades do Supremo. Esquecem que são também humanos e que quando atuam como agentes políticos, legislando e fazendo articulações sorrateiras e por trás dos bastidores, como costumam fazer os deputados e senadores, logo o povo passa a tratá-los como tratam qualquer vereador, prefeito ou político pilantra que conhecem. Ou seja, xingam e fazem passar vergonha em público. É a arma que os brasileiros têm. Se querem um tratamento diferente, esses ministros precisam parar de se comportar como políticos e agirem como doutores da lei e defensores da Constituição. Simples assim. Mas nesse tópico ainda, outro relato de ameaça, entre aspas, à segurança de um ministro foi que Lewandowski foi ao shopping comprar um presente e lá foi recebido, imagine, com xingamentos por cidadãos chateados pela postura dele no julgamento do mensalão petista. Ele foi então escoltado para fora do estabelecimento sob vaias das pessoas. Mas esse episódio é descrito como se o ministro tivesse sofrido um grave atentado contra sua vida e etc. Puro blá 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 e narrativa. O que se acentua é que o grande entrave é que o STF é contra as pautas de direita que eles chamam
de liberais. E daí, qualquer governo que não for de esquerda encontrará um obstáculo no Supremo Tribunal contra sua agenda de governo. Rosa Weber, Lewandowski e Fachin, por exemplo, são os maiores opositores a uma economia livre e aberta, o que faz com que os anseios do povo ao eleger um presidente que não seja comunista não encontre guarita nos coraçõezinhos dos ministros, e com isso o país fica sempre à deriva, emperrado, afogando-se, com a mão progressista do STF sempre puxando o freio para brecar o desenvolvimento nacional. E quanto à questão das fake news, que até motivou uma ação jurídica, um inquérito ainda em aberto e que por ele já se prendeu e puniu vários indivíduos ligados a Bolsonaro, a maioria das falas e posts na internet, acusadas de crime de ódio e notícia falsa, são na verdade afirmações que pessoas e políticos da direita fazem do tipo que acusa a esquerda de promoverem doutrinação nas escolas e universidades. E quanto a isso, ministros como Barroso estão sempre atentos para punir os bolsonaristas, que, por acaso, falarem que escolas e universidades federais são antros de marxistas adoradores de Che Guevara. Nos dizeres dos ministros e também dos autores aqui, que deixam claro sua posição a respeito disso tudo, isso é fake news, jamais acontece isso. As escolas são puras, os professores são isentos e as faculdades federais são centros do saber científico, sem quaisquer influência política e ideológica. Mas, mais uma vez, trata-se de forçar nossa mente a negar o que nossos olhos veem. Basta uma passagem pelo tema na internet e veremos vários, centenas até de vídeos gravados por alunos dentro das salas de aula, recebendo doutrinação esquerdista de algum professor, xingamentos a Bolsonaro, culpando inclusive pela morte da senhora Marielle Franco, que em 2024 inclusive constatou-se que o mandante do crime foi um militante da esquerda, tá? Do alto escalão da polícia e com ramificações políticas também. Mas fora isso, eu mesmo passei pelos bancos escolares de uma universidade federal, quando cursava engenharia agronômica, e vi e testemunhei a esquerdização de todo o ambiente universitário. Até professores de exatas que nos davam aula de cálculo aplicado e química analítica distorciam suas aulas para fazer propaganda de Cuba, elogiar Fidel Castro e endeusar, imagina, Che Guevara. Ninguém me contou isso, eu vi e vivenciei. Além da forte apologia às drogas em todo o campus e uso aberto e corriqueiro da cannabis por alunos e por professores. Mas, para não ficar só nas minhas palavras, eu deixo a recomendação dos livros que esclarecem muito desse assunto. As universidades são os tumores da sociedade, do professor Itamar Silveira, que esteve 30 anos dentro de escolas federais, e Lavagem Cerebral, como as universidades doutrinam a juventude, do excelente escritor Ben Shapiro. E tanto mais Recondo e Weber exaltam mais uma vez a atuação do STF, agora no caso em que julgou a alegada existência de dossiês do governo Bolsonaro contra servidores públicos federais e estaduais, e até professores, tá? No julgamento, os autores parabenizam o desempenho da senhora Carmen Lúcia e Rosa Weber, mas não apenas porque se posicionaram contra o governo, pois isso já era praxe dos ministros, mas por causa dos discursos lacradores que cada uma fez no plenário. A inclinação à vaidade e à sinalização de virtude não é algo incomum na Suprema Corte, mas os autores dão destaque à verborragia dessas ministras apenas porque, em tempos de perseguição, eles querem demonstrar que estão ao lado dos perseguidores e não dos perseguidos. Eles só querem tirar o deles da reta, isso. E nesse teatrinho se junta aos que batem em Bolsonaro porque bater em cachorro morto é muito fácil. Bolsonaro já é avacalhado, caluniado e processado por toda a esquerda, em todos os setores, por todos os motivos. Até por passar perto de uma baleia. Então ficar contra ele é a postura mais fácil e segura, apesar de ser a mais covarde que se pode ter, né? Mas isso não é problema nenhum para os esquerdistas, pois a conduta moral não é algo que eles prezam muito. Mas seja como for, as palavras de destaque da ministra Rosa Weber foram uma citação da escritora Hannah Arendt, dizendo que o poder arbitrário, sem o freio das leis, exercido no interesse do governante contra os interesses dos governados, traduzem as marcas da tirania. É claro que o texto é excepcional,
Porém, parece mais um autorretrato da própria corte. A ministra quis atribuir a Bolsonaro a acusação de tirano e arbitrário, mas acabou estampando a própria face da Suprema Corte. Pois quem, atualmente, exerce um poder arbitrário e sem o freio das leis é o próprio STF, que abre inquérito de ofício, atropela os ritos jurídicos e ignora a PGR, ou às vezes o colegiado de ministros tomando decisões monocráticas e prendendo, bloqueando contas e tudo mais de cidadãos sem foro privilegiado e sem acusação formal pelo Ministério Público. Essas cambalhotas jurídicas todas não se parecem com marcas registradas da tirania? Mas, já que a turma do STF gosta de citar frases, eu vou também citar uma em homenagem a eles, dita pelo saudoso Rui Barbosa. A pior ditadura é a do Poder Judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer. Mas então, assim segue toda a extensão do livro de propaganda antibolsonarista que Felipe Recondo e Luiz Weber escreveram, que é este aqui. O texto é um escorregadio aglomerado de cacoetes verbais ideológicos. Devotados a bajular e a beijar os pés dos ministros do STF e a ofender conservadores e pessoas da direita. O compromisso claro e inequívoco é reforçar o coro de xingamentos contra Bolsonaro e fazer um alarido acusatório a partir de tudo que a velha e podre imprensa já falaram, já acusaram e já mentiram sobre o governo Bolsonaro. A meu ver, é uma peça de ficção, algo no nível juvenil da série de livros Harry Potter. Mas com a diferença de que ao menos com Harry Potter, o bruxinho amigo, ainda se vê uns animaizinhos engraçadinhos e simpáticos que ajudam o herói e dão até uma leveza à trama. Enquanto que aqui, na ficção de Recondo e Weber, os animais que aparecem são todos desprezíveis. Hienas de toga preta, raposas velhas da política, chacais de farda verde-oliva e uma trupe de macacos de circo, imitando e repetindo tudo o que lhes dizem para fazer. E assim está escrito. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas como não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. João 15, 18 a 19. E assim encerra a análise da obra O Tribunal. Como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária, de Felipe Recondo e Luiz Weber.